Valendo, gravando, hoje, dia 31 de março de 2025, 19 horas e 30 minutos. Sou o professor Cleverton e nós vamos começar aqui nossa segunda aula de práticas construtivas voltadas para o design de interiores. E na aula passada, só relembrando, nós abordamos o cálculo, né, da quantidade de pisos e revestimentos, e nessa aula nós vamos continuar tocando, vamos falar sobre tintas e acabamento de paredes, tá? Eu vou dividir com vocês. É importante o seguinte: as duas coisas, né? O que eu pedi na primeira aula é trazer para cá os problemas, a problemática de vocês para a gente poder discutir, para a aula não ser um monólogo. Então sinta-se à vontade a expandir o que eu estou falando, ou mesmo trazer assuntos que não têm a ver com tintas e revestimentos. Eu sinta-se à vontade para falar sobre isso. Suas dúvidas serão muito bem-vindas e se eu não souber responder, eu anoto e para responder para vocês na próxima aula daqui 15 dias, tá certo? O outro recado o tipo de apresentação de tela que eu faço aqui é um tipo de apresentação em que eu não consigo vê-los porque eu vou passar os slides. Então, pode chamar que eu paro o slide, dou um ESC e volto aqui, tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, aqui, agora apresento aqui. Tudo bem. Deixa eu ver se está apresentando. Tá, pronto. Pessoal, a parte de tintas, então, eu vou falar um pouquinho sobre uma parte técnica de tintas, né? A ideia não é ficar só nessa parte técnica, mas eu acho que vocês precisam conhecer um pouquinho da composição da tinta. Essa é uma aula que eu dou ela no presencial, numa matéria na engenharia chamada Materiais de Construção Civil. E duas aulas, né? Esses slides, na verdade, são trabalhados em duas aulas, porque aí eu aprofundo um pouco mais nas características técnicas, um pouquinho mais na química da mistura, mas eu vou aproveitar esses slides e trabalhar com vocês. Na verdade, eu até montei esses slides para vocês, né? Fazendo alguns recortes do material que eu tenho lá, tá? Então, nós vamos falar, claro, da aplicação prática, que é o mais importante, mas também eu quero falar um pouquinho da técnica, tá? Da fabricação e etc., da composição química da tinta. Então, a pintura ela tem algumas classificações, né? Ela tem a pintura arquitetônica, que é aquela. Opa, volta aí. Tem a pintura arquitetônica, que é aquela que eu acho que é mais óbvio para nós quando a gente fala sobre ela, né? Que é aquela que dá um acabamento, dá cor, dá vida à construção, destaca um ponto, destaca outro, né? Como essa que é algo relativamente novo, gente. Eu tô com 11 anos para 12 anos de projeto estrutural, de construção, né? E eu confesso para vocês que não era muito comum fazer destaques em paredes, assim. Normalmente a pintura da casa, a pintura interna era sempre de uma cor, ou se destacava um cômodo inteiro. Esses destaques arquitetônicos que vocês dão para uma ou duas paredes, para chamar atenção, tirar o foco de um ponto, né, e colocar em outro, isso tudo é uma pintura arquitetônica, né? E aí a gente não precisa eu quero dizer assim, eu falo só com a minha experiência. Quem tem a ciência disso é vocês que estudaram, né? Mas o quanto que um destaque de uma cor num fundo, por exemplo, esconde uma imperfeição numa outra parede, né? Eu falei isso na outra aula e vou falar de novo, com relação, já que eu citei essa parte de paredes com duas cores, eu queria só mostrar para vocês assim, deixa eu me ver aqui. Cantos, né? Sempre que você vai dar ênfase num canto, muito cuidado com o prumo dessa parede, principalmente o prumo dessa parede e o prumo da ligação das paredes. O que eu estou querendo dizer, isso daqui é uma parede falsa, isso daqui é falsa, não, né? Não é uma parede de alvenaria, ela é drywall, tá?
tanto de cá como de cá. Não é o drywall, porque são placas de plástico. Mas eu quero dizer para vocês, na junção dos cantos da parede aqui, onde vocês veem, suponhamos que você queira dar destaque para essa parede do fundo, por algum motivo qual, sejam vários motivos os quais vocês podem querer dar um destaque na parede. Muito cuidado no prumo dessa parede, porque se ela tiver irregular, o reboco para corrigir qualquer falha, principalmente o reboco fica irregular porque está corrigindo falha no assentamento de tijolos, tá? Essa é 90% da irregularidade de parede, a correção do que já vem errado lá da marcação da fundação. Ela vai marcar a parede nas suas irregularidades. Então, às vezes, pode ser necessário você lançar algum artifício, alguma cantoneirinha, apesar que a cantoneira, para um canto virado ao contrário, ela não fica boa, né? Vocês sabem o que é essa cantoneira que eu estou falando de acabamento, né? Normalmente, você coloca ela quando 90 graus é o contrário, né? Quando é para o seu lado, nunca vi acabamento assim. Mas é o que eu não recomendo e é o que eu chamo atenção para vocês com relação a essa diferença de tinta. E eu já fiz um experimento, e esse experimento foi inclusive na minha casa. Eu reformei uma parte, eu confesso para vocês que eu mantive a parte da construção antiga, e aí eu não reboquei de novo, eu só fui pintar. E nessa construção antiga tinha uma parede muito mal feita e a parede no meu escritório. E aí eu queria muito dar um destaque de cor diferente para ela, porque é onde eu recebo os clientes virtualmente, recebia, né, quando eu tinha escritório, os clientes virtualmente, onde eu apresentava aulas e tal, então era muito interessante para mim. E essa parede eu não conseguia por causa do reboco torto. Eu tentei textura para ver se corrigia, ou as três paredes, né, porque é uma porta de vidro na frente, ou o U eu fazia ele todo de uma cor só, ou eu não fazia. E no final das contas, acabou ela toda de uma mesma cor, eu não consegui dar o efeito que eu queria. Para que eu fizesse isso, eu teria que rebocar ela de novo, ou então aí fazer um outro tratamento, colocar um ACM por cima, vocês entendem mais que eu teria que usar alguma coisa que o fundo, em termos de tinta, a gente chama de substrato, eu teria que trocar o substrato, tá? Mas vamos lá, gente, e se cortar, às vezes eu estou falando aqui, estou passando slide, vocês não estão vendo cortar, por favor, me avisem, tá? Vamos lá. Então, quanto à função, a classificação enquanto a função. Isso é interessante, eu falo para os alunos da Civil, e repito para vocês, ninguém sabe o futuro. Então, às vezes hoje você está estudando com um foco muito claro do que você quer fazer, da onde você quer trabalhar, mas você nunca sabe como é que o destino te separa, né? E aí eu falo muito para eles dessas questões, quando eu estou entrando em questão muito técnica, porque como vocês imaginam que estão, eles são muito ávidos pela questão técnica, rendimento, que cor, que tinta que eu uso, como é que aplique, e aí a aula demora um tempão nessas partes aqui mais específicas, classificações, etc. E aí a ideia é o seguinte, gente, vocês não sabem se uma hora vocês vão prestar um concurso. E isso que está aqui é retirado da literatura do livro do Falcão Bauer. Falcão Bauer hoje é o maior escritor nacional, o maior escritor brasileiro que nós temos em relação a materiais de construção civil. Então, aonde você for prestar um concurso, seja da sua área direta, especificamente para design, ou seja, um concurso generalista onde vão cair conhecimentos sobre pintura, tenho certeza que essas palavras aqui serão as palavras utilizadas e esse material será o material utilizado pela banca que irá fazer, porque é o livro mais renovado, é um livro mais completo a respeito desses temas e desses assuntos, tá? Até hoje são apresentados em feiras, eu vi vocês falando sobre feiras aí, até hoje o Falcão Bauer é citado em feiras de materiais, tá? Então, quanto à sua função, classificação quanto à sua função, a pintura arquitetônica, tá? Pintura arquitetônica interna, externa, de tetos, de piso, tá? Verniz, tratamento para pinturas diretas sobre alvenaria, tudo isso é pintura arquitetônica, eu acho que ela é mais fácil da gente enxergar, de digerir a sua função. Tem a pintura de manutenção, tá? Que aí é aquela que você dá para recobrir alguns pontos, por exemplo, com ferrugem, gente. Você tem lá
você tem lá uma estrutura qualquer da sua janela, qualquer coisa que seja metálica, que seja de material metálico, né? Da tabela periódica lá, metais e ametais, qualquer coisa daquela área em que ele sofreu uma corrosão devido, né, àquela transformação de Fe+2 para Fe+3, né? Ganhou um átomo lá e virou ferrugem. E aí você dá lixa, né? O que é a prática? Você lixa para tirar aquele corpo superior de ferrugem, dá um tratamento de um selador e de um preparador que antigamente, até hoje, chama-se de zarcão, né? E depois aplica a tinta por cima. E esse tipo de pintura é um tipo de pintura de manutenção. Existem outras pinturas de manutenções que são as principais, né, que são industriais, mas essa a gente vai deixar para depois. É só chamar a atenção que em estruturas metálicas, perfil I, perfil W, perfil C, existem as pinturas eletrostáticas, tá? Que são aquelas que cobrem e têm uma aderência melhor com o aço, né, com aço carbono, e também são a proteção contra ferrugem. Essas estruturas com pintura eletrostática são estruturas feitas justamente para estar em contato com o solo, para estar em contato direto com as intempéries, né? Intempéries, aliás, desculpe, sol e chuva. Fechou? Então, temos esse tipo de pintura de manutenção e a pintura de comunicação, que é aquela que a gente coloca, por exemplo, em rampas, né? Em rampas de acesso, sinalização de trânsito, de tráfego. E aí também eu acho que não cabe a gente mergulhar muito nisso daqui, não. As pinturas também, a pintura pode ser classificada quanto ao material. Então, de novo, continuamos aí no rol das classificações. Eu prometo para vocês que é breve, tá? Eu sinto aqui, mesmo sem ver vocês, que vocês estão começando a ficar entediados, mas vamos lá. Quanto ao tipo de material, tem a caiação, tá? Que é a pintura à base de cal, e aí, em alguns lugares específicos existem essas pinturas, né? Por exemplo, lugares maravilhosos, inclusive, que a arquitetura, o seu externo e interno é a base de caiação. Eu posso falar para vocês a ilha de Mykonos, na Grécia, eu posso falar para vocês Sucre, na Bolívia. Espero daqui 5 meses eu estou lá. Espero, é um lugar maravilhoso, Sucre, na Bolívia. Nós temos aqui, eu estive lá no Réveillon do ano passado, em Punta del Este, a Casa Pueblo. Então, todos esses lugares vocês conhecem, de vista vocês sabem do que eu estou falando? Conhecem a Casa Pueblo, conhecem Sucre, só para Não vocês conheço. verem. Caiação, professor, é que é tudo branco? Exatamente, é isso. exatamente. Tá. Aquele reboco. Olha o aspecto que tem na Casa Pueblo, um lugar maravilhoso. Já é abençoado pela própria natureza, mas veja como é o aspecto. É um aspecto mais rudimentar, um aspecto, mas ainda assim tem a sua beleza, tem seu charme, né? E aí quem determina se é assim, esse tipo de escolha também, de novo, eu não tenho argumentos para falar para vocês quando é que vocês devem escolher. Eu estou tentando dar conhecimento para vocês sobre a tecnologia. Quando escolher essa tecnologia é uma questão muito mais do design do que o civil, né? Eu estaria aí extrapolando o bom senso se eu falasse isso. Deixa eu ver aqui, ó, Mykonos. Caiação, ilha de Mykonos. Todas as casas na ilha de Mykonos, elas têm que ser, né, a pintura à base de caiação. Veja, a cidade inteira, ela tem uma cor só. Idem também, aí só vou ficar por aqui, e também em Sucre, na Bolívia. Imagens. É mais o centro dela. Ó. Isso aqui é uma capela no centro de Sucre, maravilhosa, em que você consegue acessar o telhado, andar no telhado dela. Bom, enfim, existem bastante arquitetos e designers que optam por essa tecnologia de caiação, tá? Pintura à base da cal. Existem
cais diferentes para pintura. Até essa que a gente compra na construção civil, a cal hidratada, CH3, ela é uma cal para misturar em argamassa. Existe a cal para pintura, é uma cal com grau de óxido de cálcio maior, né? O óxido de cálcio é a composição da cal, tá? Que é a mesma raiz da composição do cimento. A cal também é um aglomerante usado na construção civil para dar plasticidade no reboco, mas quando você tem uma cal com baixo índice de outros minerais, ele só fica com cálcio mesmo, 90 e tantos por cento de cálcio, você tem uma pintura, um cal bom para a pintura. Você tem a pintura a cola, né, gente? Que é uma pintura que é a chamada de têmpera, né? Que são aqueles acabamentos à base de cola mesmo, que você faz na parede. E aí ela é só para interior, né? Porque ela sujeita a intempéries, ela vai desagregar e ela vai manchar, né? Não está aqui dentro da pintura a cola, mas a gente pode chamar atenção para a cola e para os papéis de parede, né? Que são algo assim também que dá um acabamento com um estilo diferente, né? Você consegue atingir assim notas de estilo diferente quando você usa um papel de parede. Quem não conhece também, depois dá uma pesquisada aí, é de muito bom gosto. Esses hotéis, né? Esses hotéis europeus aí mais antigos. Na América do Sul, poucos eu vi onde eu fui, mas esses hotéis europeus mais antigos aí, todos a base de papel de parede, espetáculo, né? É uma cultura muito difundida na América do Norte também, né? Aqui nós na América do Sul nem tanto, mas na América do Norte sim. E acaba sendo barato lá para eles de tanto usar, né? Tudo depende da demanda, né? Preço depende de demanda e oferta, claro, né? A pintura é a óleo, tá? E aí nós temos dois tipos de pintura a óleo. Nós temos aquele óleo sobre tela, né? Para pinturas profissionais, artísticas, e tem a pintura a óleo, que é aquela que tem uma proteção filme hidrorrepelente, tá? Por exemplo, aplicado em banheiro quando você não vai aplicar revestimento. É muito usada para aplicar em áreas molhadas quando você não vai aplicar revestimento, né? Você não vai colocar porcelanato, né? Um revestimento na parede. A pintura a óleo é muito indicada para este tipo de ambiente. E tem a pintura tapa-poros, que é a comatodora, que ela é um tipo de pintura que ela é feita com o pó do cimento mesmo, tá? E ela é feita para fechar poros. Essa nós vamos deixar. Pintura de emassamento, que aí é pintura também que você faz com nata, né? A pintura encáustica, que é para um revestimento preparado com fogo. Isso daqui é mais para, essa pintura encáustica é mais para proteção também de água, que seria uma impermeabilização. A pintura de fundo, essa imprimação, que é o fundo preparador, na obra vamos falar, né, de fundo preparador ou primer, que é o fundo que você dá antes de se aplicar a tinta final. Se você for aplicar a textura, não precisa dele. Mas se você for rolar a tinta direto em cima do reboco, a massa corrida, fundo preparador e depois tinta. Tem a pintura decorativa, que aí a gente está falando de toques, né? Por exemplo, de desenhos, alguma coisa desse tipo. Pintura sintética e celulósica. Vamos passar isso daqui. Aqui eu coloquei alguns aspectos de acabamento e os materiais nos quais você utiliza, né? Aqui a gente pode utilizar uma tinta látex PVA, que é a mais comum, né? PVA, que hoje é a base da água, uma tinta ecologicamente mais correta, nós vamos ver aí, né? Quanto menos material volátil, quanto menos resina, melhor, né? O ideal seria que nem água tivesse nenhum material volátil, né? Porque tudo que é volátil está subindo para a atmosfera, né? Então, e conduzindo consigo, claro, CO2. Então, quanto menos volátil, melhor. Mas as tintas de antigamente, eu não sei se vocês se lembram, se pintasse um cômodo, você não podia entrar nele de 24 horas, você não aguentava ficar lá dentro, a dor de cabeça por causa do thinner, do cheiro do thinner, que era o solvente utilizado, né? Hoje em dia, as tintas à base de água, depois de 3 horas, 2 horas de pintado, você pode entrar no cômodo sem problema algum, que não tem mais aquele cheiro, né?
Bom, então nós temos ali uma aplicação de tinta mesmo, um esponjado, uma manchada, ó, veja que é um rolo específico para isso, aqui esponjado, porque é uma esponja específica para isso, você compra essa esponja na casa de materiais de pintura, idem para o rolo, né? Aqui tem a stencil, né? Que aí ela já é uma pintura feita com forma, né? Para você fazer esses detalhes. Tem a estriada, essa tintura que você consegue chegar nessa textura aplicando com aquela espátula. Tem o estuque veneziano também, que aqui já é uma questão mais artística, né? São mãos em cima de mãos para você formar esse tipo de acabamento. Tem o marmorizado, e aí você tem uma. Melhor do que tinta, né? Eu estou falando de tinta, mas aqui dentro estão também as texturas, né? O marmorizado, você tem uma tinta específica para imitar cimento queimado, né? E também para imitar o marmorizado. Então, ela é uma espécie de textura, não é bem uma tinta, né? Você tem esse trompe oleiro, que é alguma coisa com pintura realista a óleo, né? Você vê que imita bem é um desenho, né? Uma figura, é um grafite, digamos assim. Não sei se eu posso usar o termo grafite, se eu vou ofender alguém, mas espécie de um grafite. Nós temos aqui a textura, né? Essa é a textura mais simples, mais antiga, né? A textura aplicada com círculo, a textura aplicada riscada. Gente, de termos de textura, né, de acabamento sem ser tinta, esse aqui é o mais barato, nós vamos falar dele já já, né? A textura áspera, a textura manchada. E deixa eu fazer um pause aqui, e até tirar o slide. Importante dizer o seguinte para vocês. Isso aconteceu comigo no meu bolso, tá? Isso doeu no meu bolso 2 vezes. Quem é de Uberaba sabe, eu vou citar nome, telefone, endereço e CPF. Eu peguei ao mesmo tempo 2 casas para fazer. Na época que eu tinha projeto, eu inventei de dar aula, fazer projeto estrutural e construir. Claro que não deu certo, é óbvio. Mas nessa época eu peguei 2 casas para fazer, uma no Dama 2, aqui, que é um condomínio aqui em Uberaba, e outra no Cirela, que é um outro condomínio aqui em Uberaba, né? Foram 2 obras com valores vultuosos, isso foi em 2020, para colocar também. E aí, no afinco de pegar apertado o orçamento, né, de que seria interessante porque 2 obras eu consegui manipular pessoal, eu ia ter uma economia, eu dei alguns descontos e arrochei, vamos dizer assim, meu orçamento. E dentro dos meus erros, um deles foi não considerar a pintura externa com textura. E ambas casas, gente, todas eram muito grandes. Então, a área de pintura era muito grande. Não era uma bobagem. Não era uma bobagem do ponto de vista da mão de obra do pintor e não era uma bobagem do ponto de vista do consumo de tinta. E aí, o que acontece? Pelo menos na nossa região aqui, você não encontra uma areia decente a ponto de você conseguir um acabamento de reboco no qual você possa aplicar a tinta por cima. Nossa, não consegue. Em casas com menos exigência estética, eu vou tentar usar esse termo aqui, até passa. Mas em 2 casas, em casa de milhão, na ordem de R$ 1 milhão, o cliente não vai aceitar, sob hipótese alguma, um acabamento diferente do quase perfeito, principalmente onde mais você vê que é a tinta, a entrada da casa e o perímetro dessa casa onde é visível. Casa de condomínio não tem muro, né, gente? Uma não era de esquina, mas a outra era de esquina. Então, você via boa parte da casa do Dama era de esquina. Resumo, eu tomei prejuízo porque eu tinha feito a contabilidade para rolar a tinta. Não é comum. André, que estado você está? Você é mineira? Está em Minas? Sim, eu estou em Janaúba, norte de Minas. Norte de Minas. Márcia, e você? Eu sou daqui de Uberaba mesmo. Uberaba. Eu estou chamando a atenção de vocês duas, porque vocês estão com a câmera ligada, mas as demais colegas, por favor, podem participar à vontade. Não é comum aqui na nossa cidade
passar massa corrida. Vocês sabem o que é a massa corrida, né? Aquela massa branquinha que você passa, lixa, dá o fundo e dá a tinta dentro de casa. Não é comum aplicar ela na externa, até porque a aderência dela, de tudo que eu estudei, a aderência dela não é boa em contato direto com a água. Mas até o gestor, conta a casa de quem? Do filho do gestor. Eu fui dar uma consultoria pro Marquinho, pro filho do Marquinho, do gestor do curso, e o filho dele estava construindo uma casa no Paraná. Não me pergunte a cidade, mas é logo na divisa com o estado de São Paulo, não é muito adentrado ao Paraná. E lá, a casa dele é uma casa muito grande, feita com arquiteto, com design, todos os profissionais que tinham que ter lá tiveram. E a decisão da design foi aplicar massa corrida do lado de fora. E a mesma coisa que se faz no interno, se fez no externo. Eu não estava ganhando para ir lá e para cobrar ela e ver se ela tinha feito algum teste de laboratório e tal. O que eu fiz foi entrar em contato com o pintor e perguntar para ele quantas vezes ele tinha visto fazer aquilo. E, segundo ele, todas as casas do condomínio eram daquele jeito. Era comum nos condomínios lá aplicar essa massa corrida. Aí a pergunta que não queria calar é: há quanto tempo esse condomínio existe? Esse condomínio tem 1 ano, 2 anos, né? Eu quero ver isso ao longo, né, de algum tempo. E a massa acrílica, professor? Que eu passei aqui no meu, a massa acrílica. Aí é diferente. A massa acrílica tem uma resistência mecânica, ela é hidrorrepelente, ela tem uma série de coisas. A massa corrida, ela puxa água. Então, ela incha e cai. Então, mas lá foi massa corrida, gente. Massa corrida, a mesma de colocar em dentro. Você lixa, para dar um acabamento. Essas casas são brancas, muito brancas, não é nem um branco gelo, porque o branco gelo é puxado por cinza. É um branco mais da caiação mesmo, um branco parecido com a caiação. E é um padrão do condomínio. Então, eles passam a massa corrida e vêm com a tinta para ficar branquinho mesmo. Então, eu tenho minhas dúvidas quanto à aderência, mas eu queria deixar registrado que há essa tecnologia. Mas e voltando, o que aconteceu comigo? Eu considerei só a 3 demãos de tinta, a rolada de tinta na externa da casa. Acabou que eu tive que pagar a diferença de mão de obra do meu bolso, porque o erro foi meu, o cliente não tem nada a ver com isso. Eu tive que comprar a textura, e a textura não substitui a tinta, eu acho que vocês sabem. Não valia a pena eu colocar, por exemplo, porque, vamos lá, deixa eu aproveitar aqui. Gente, às vezes eu estou falando coisas que vocês estão cansados de saber, mas eu não sei o que vocês sabem. Vocês me desculpem, tá? Não, tá bem interessante, né, Andréia? Tá bem interessante, porque a gente usa isso em casa, né? Isso. Ó, tem 3 tipos de textura mais comerciais, digamos assim, né? Você tem a textura propriamente dita, que é aquela mais simples, que vem até em barrica de papelão, ela não vem nem em lata, você compra ela nas mesmas barricas que vem a barrica da massa corrida. Aquela textura, ela fica com uma determinada rugosidade, você aplica, ela já dá uma determinada rugosidade, mas se você quiser trabalhar com ela, aí você tem que trabalhar na desempenadeira, né? Tem umas desempenadeiras que tem as garrinhas que o pintor vem trabalhando elas para te dar o aspecto que você quiser, né? A gente tem... e essa textura não dispensa... boa noite, Kátia. E essa pintura não dispensa tinta. Então, você vai aplicar essa textura e você vai dar uma mão de tinta por cima. O que você ganha com isso é que, se você for pintar direto, suponhamos que desse certo a minha ideia, que nunca mais eu tenho esse tipo de ideia, de que o reboco ficasse muito bem feito, muito lisinho, e eu não sei se eu falei, o reboco muito bem feito, muito lisinho, depende de uma areia muito fina. O acabamento, a perfeição do acabamento do reboco, além, claro, da competência do profissional, do pedreiro, vai também da argamassa. E uma das constantes da argamassa que dá um bom acabamento é a areia fina. E hoje a gente, só para vocês terem ideia, a areia mais fina, que é aquela areia que você vê, por exemplo, em praias só do Nordeste, Pernambuco para cima ali, ela tem um diâmetro específico de 0,075 milímetros, algo muito, muito pequeno. Nós não encontramos isso, a gente vai estar na areia cujo diâmetro aqui ele é próximo de 1 milímetro. Então, seria cerca de 15, de 1 por 0,075, cerca de 50 vezes menor, né? Então, vejam vocês. Não se encontra isso no mercado mais. Antigamente tinha, hoje
Eu não sei o que os portos de areia estão fazendo, para onde eles estão vendendo isso. Talvez estejam vendendo para utilização em fábricas em outros lugares. Mas, enfim. Então, o que a textura economizaria frente a um reboco desse? Uma mão de tinta. Porque num reboco, para você cobrir ele, principalmente, dependendo da cor que você for, principalmente se for uma cor clara, porque o reboco tem um contraste mais escuro, né, um amarronzado, você precisaria realmente de 3 demãos, senão você não cobre bem. E 3 demãos com uma tinta decente, 2 talvez com uma coral, não ganho nada para fazer propaganda, mas, gente, é coral e souvenir. Sherwin Williams, o resto é o resto. E cuidado com diluição, né? Tinta não foi feita para diluir. O pintor dilui e tal, em alguns casos específicos, né? Ela vem pronta para você aplicar, tem que seguir o que está na lata. O fabricante faz teste tantas vezes para chegar lá e falar, é igual cortar amortecedor de carro. O engenheiro automobilístico fica 1 ano pensando no veículo, o cara vai lá e corta a mola e rebaixa o carro. É a mesma coisa que dói meu coração quando eu vejo diluir tinta, sendo que o negócio já foi preparado para você usar naquela dosagem, né? Ela já vem pronta, essas tintas de hoje, né? Não tem essa diluição. Mas, enfim, aí nós estávamos na textura. A textura mais simples, que é essa aqui, dependendo da cor, como ela clareia, né? Você tem um reboco mais escuro. Como a textura clareou, fica mais fácil você tampar. E aí você também não precisa do fundo preparador, né? Então, qual que é a economia? Você gasta com a textura, porém você economiza o primer, o fundo preparador, e provavelmente, muito provavelmente, economiza uma demão de tinta. Já é alguma coisa. Tenho certeza que já é alguma coisa. Mas, no final das contas, se você comparar um com o outro, a textura ainda vai ficar mais cara. Bom, seguindo. Nós temos uma textura que foi muito utilizada no começo dos anos 2000, né? Até 2010, 2000 alguma coisa, utilizava muito, que era o grafiato. O grafiato está caindo em desuso, né? Vocês devem ter percebido que está caindo em desuso. Hoje você usa muito o fugê ou o arenato, né? Que dá um acabamento mais fino. Então, assim, em ordem de preço e de acabamento, de baixo para cima, nós temos a textura comum, grafiato, arenato e fugê, né? Que é o chamado pedra natural. Ainda tem um fugê especial ainda, que ele é chamado de pedra natural, né? Que aí ele é feito com cola. Esse fugê, na época, para vocês terem ideia, contando aqui sobre Uberaba, a Andréia está um pouco mais longe, mas Uberaba é uma cidade com quase 400 mil habitantes, colada em Uberlândia, que é uma cidade com hoje 800 mil habitantes. Então, nós estamos num núcleo aqui que, a 90 quilômetros de distância, nós temos mais de 1 milhão de habitantes. E na época, em 2000, quando eu peguei essa aula de 2019 para 2020, não se tinha, não, mentira, 2019 não, 2010, não se tinha profissional que fazia fugê na cidade de Uberaba. Eu tive que trazer, eu e um amigo meu, tivemos que trazer profissionais de São Paulo para fazer um fugê, e ele comprava barrica de cola, comprava barrica de pedra natural, que é a areia, as 2 colorações, e o cara ia misturando e aplicando na parede com a cola mesmo. Com a cola. Então, hoje, você já consegue comprar isso pronto, né? Mas, por exemplo, tem uns acabamentos de revestimento de piscina, não sei se vocês já viram, essas piscinas que imitam piscina natural, praia, em que aí sim, esse material é misturado à mão, é feito lá na hora, porque tem que ter uma cola para aderir essa areia, né? Senão essa areia não vai ficar solta, né? Na superfície de concreto. Você tem que fazer na parte do fundo da piscina, independente de ser uma piscina com aspecto natural, você tem que fazer uma estrutura de concreto armado para contenção dessa água, né? Você tem que fazer impermeabilização, que não é bonito, que é uma tinta normalmente tinta preta, porque a impermeabilização é uma pintura asfáltica, então já fica aí o que eu não coloquei no slide, né? A pintura asfáltica é a pintura de impermeabilização. Um material muito bom, chamado Neutrol, é um material barato e muito bom. A lata de Neutrol hoje deve estar seus 200, 250 reais e impermeabiliza chão de banheiro, impermeabiliza muro de arrimo, impermeabiliza piscina. É um ótimo material e barato. E então nós temos essas ordens de textura, né? Muita atenção com relação a isso.
qual a textura aplicar, e todas elas têm resistência à água, né? Elas são feitas para externa mesmo, tá? Então, é claro que a tinta aqui que vai variar, e aí nós vamos falar sobre isso. Deixa eu continuar aqui. Bom, o que tem dentro de uma tinta? Tem o pigmento, tem o veículo, tem o solvente e tem o aditivo, tá? O pigmento ele pode ser inorgânico ou orgânico, a grande maioria é inorgânico, né? E aí você tem o natural, o sintético, o metálico, tem o ativo e o inerte. Aí eu não vou mergulhar nisso daqui não, mas é importante vocês verem isso daqui. O veículo, né, que é aquilo que dissolve, que é aquilo que faz com que a tinta, o pigmento, esteja espalhado, e aí depois, quando ele sai, o pigmento junta, eu acho que tem um slide a respeito disso, e aí nós temos como veículo as resinas, as emulsões e os óleos. Nós temos o solvente, que hoje em dia está até em maiúsculo, que o que mais se usa é a água, né? Mas se usou muito o taluol, a água raiz, os álcoois, acetonas, e tem alguns aditivos específicos para algumas tintas específicas, por exemplo, um fungicida. Seria um aditivo, por exemplo, de uma tinta, né? Uma tinta antifungo, tá? Aqui eu estou querendo mostrar o quão irrisório é a espessura de um acabamento de tinta pronto, tá? Aqui a gente está vendo o substrato, e substrato é um termo para qualquer coisa que receba pintura. Se você for pintar em cima do reboco sem passar nada, o reboco é o substrato, tá? O substrato é sempre aquilo que está atrás da camada da pintura. Aqui foi dado um fundo preparador, aqui foi dado uma massa corrida e lixada, e aqui foi dado uma tinta, tá? Eu falei por duas vezes, uma vez ou duas vezes falei massa, fundo e tinta, tá ao contrário, tá? É fundo, massa, tinta, por isso que chama fundo. E essa espessura somada aqui, ó, ela é menor do que meio milímetro. Então, o que ganha um pouquinho mais é quando você trabalha aí com textura, né? Mas ela vai chegar a 1 centímetro, também é uma perda de área irrisória. Se a preocupação for perda de área útil, né? Tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês, eu já eu volto nele aqui. Mas essa daqui é a composição que eu quero mostrar para vocês, a composição de algumas tintas no mercado, tá? A tinta convencional, e essa tinta convencional, ela já não é mais tão convencional, ela é uma tinta antiga. 70% dela era solvente, 30% é resina e pigmento, que é o que fica. Resina e pigmento é o que fica, solvente é o que vai embora, tá? Agora, hoje, nós temos essas tintas à base d'água, que são essas que você consegue entrar pouco tempo depois de pintar. Então, quase 60% dela é água. Isso é bom, porque você não está gastando álcool, taluol, né? Não tem solventes químicos aqui. E 40% de resina de pigmentos. Então, ela fica um pouco mais cara, porque a fração mais cara de uma tinta, obviamente, é fazer o pigmento, gente. De extração orgânica, extração mineral, é caro forjar um pigmento de uma tinta. Então, quanto mais pigmento você tiver no percentual, mais caro ela vai ser. Por exemplo, a tinta de altos sólidos é uma tinta muito mais cara do que uma tinta à base d'água, tá? Essa tinta de altos sólidos é uma tinta aplicada para pinturas especiais, por exemplo, pintura de vinil, tá? De piscina, de vinil, aí você precisa de uma tinta mais específica, de um kit específico, tá? E tem essa tinta nova, que é uma tinta Novoc, depois vocês pesquisem sobre ela, eu trouxe isso só para despertar curiosidade, que ela é uma tinta relativamente nova, não tem mais do que 8 anos que ela está no mercado, que ela é uma tinta sem nada volátil. Novoc é sem substâncias voláteis, tá? Então, não tem nada volátil. Essa tinta não solta nada no meio ambiente, tá? Mas é uma tinta extremamente mais cara do que as tintas comerciais, tá? Com relação à classificação das tintas, qual que é a melhor e qual que é a mais cara, tá? Nós temos aí as tintas PVA, que é a tinta à base d'água, a gente tem a látex e PVA e tem a acrílica e PVA, né?
PVA. IPVA a gente paga no começo do ano e dói. Acrílica, né? Então, a externa você tem que pintar com tinta acrílica. A interna, não. Então, para pintura, eu coloquei a pergunta aqui e estou respondendo já. Pintura de fachadas, alvenarias sobre massa corrida, látex PVA, certo? Látex PVA. Tinta externa seja sobre qualquer tipo de revestimento, mesmo que seja textura, utilize a acrílica, que ela é uma tinta mais adequada para as intempéries, tá? Tem tintas sintéticas, tem a tinta epóxi, que é aquela tinta para pinturas especiais, onde você precisa de mais aderência, por exemplo, tinta para pintar chão, dependendo do que você quiser no chão, tá? Se for um chão que tem trânsito de carro, tem que ser uma tinta epóxi. Para pintar, por exemplo, piscina, tem que ser tinta epóxi. Para pintar metálica, tem que ser uma tinta epóxi, tá? E os vernizes, né, para madeira. E aí eu coloquei aqui a lata das duas, da látex e da acrílica. Por mais, e eu coloco da Souvenir porque é um site que você consegue navegar muita coisa no Souvenir e a gente sabe há muitos anos que é uma tinta de qualidade. Apesar de não ter sido muito bem atendido no stand dela na última FEICOM, inclusive a semana que vem estarei lá. Nós não temos aula semana que vem, não. É folga minha por causa da viagem. Mas eles têm um bom atendimento, um bom relacionamento com o cliente. O que eu quis chamar a atenção aqui é o seguinte: todas elas, tanto essa daqui que é um fundo fosco da látex e essa daqui, a acrílica, todas duas falam interior e exterior, mas não é recomendado essa tinta para o exterior. Normalmente utiliza-se essa no interior e essa no exterior, tá? Agora, utilizar ela no interior pode também, só que ela é mais cara, ok? A tinta acrílica é mais cara do que a látex, tá bom? Como se forma, falando quimicamente, né, a gente colocando um microscópio ali, como é que se forma esse filme? Como que isso acontece numa dispersão aquosa? Então, eu estou falando da mais usada, que é a PVA, tanto a acrílica como látex. A formação dela, o mecanismo de formação é o mesmo, tá? Aqui nós temos o teor de sólidos, né, de 20% a 50%, que são os pigmentos, né, o teor de sólido, nós estamos falando aqui de resina e pigmento. Então, nós temos aí entre 20% a 50%. O primeiro estágio é a evaporação da água, que esse estágio é chamado de coalescência. Depois nós temos a deformação das partículas. Veja que elas vão empacotando, ó. As partículas dos pigmentos são esféricas, são esferinhas, pequenas bolinhas mesmo. E aí elas vão retraindo de tal forma, e se existe uma atração elétrica mesmo, elas vão se atraindo de tal modo que elas vão empacotando, elas vão deformando até no momento que ela vira um filme rígido, que é o que nós esperamos, que é a concentração, é o aspecto final dela, né? Tanto de dureza como o aspecto visual, tá? Eu vou passar para o isolamento, eu juntei nas duas aulas, porque eu não sei como é que estava o tempo, mas eu quero mostrar para vocês, eu já nem lembro esses vídeos, se eles são interessantes. Eu quero colocar eles para vocês aqui, porque se for bobeira, eu paro neles na hora. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse perfil aqui, eu não tenho o Google YouTube Premium. Peraí. Aqui não tem propaganda. Ó, um vídeo já não está mais disponível, então já vamos apagar isso aqui para não correr o risco de passar vergonha de novo. Vamos ver o segundo. Professor, enquanto abre, o que é FEICOM? É uma feira de quê? Gente, os dois vídeos não estão disponíveis. Que vergonha.
Que bobagem. Então já deixa eu tirar esse slide. Vou te responder. FEICOM é a feira de construção civil, a maior feira da América Latina de construção civil. Lá você tem tudo, da parte da estrutura até a parte de acabamentos. É uma feira que quem puder dar uma passeada lá em São Paulo, ela vai ser nos dias 9, 10 e 11 de abril. Quarta, quinta e sexta da semana que vem. E aí eu acabo levando meus alunos aqui para visitar essa feira. Ela é a maior da América Latina em termos de materiais de construção. Então, assim, eu acho interessante porque tem stand da Souvenir, tem stand da Coral, tem stand, por exemplo, de tinta, então falando de tinta. Tem stand da Sherwin-Williams, tem stand de uma tinta chinesa, e aí tem umas tecnologias chinesas, tem uma área só para chinês, os chineses alugam a área, então cheio de tecnologias chinesas. Tem a WEG de elétrica, eles fazem um stand da WEG gigante, vocês sabem o que é a WEG, né? Faz acabamento para tomada, coisa que implica direto em vocês, acabamento de tomada, parte de circuito elétrico. Vocês precisam ver o showroom da WEG, é gigante. São showrooms, né? Steel frame, steel frame que fala? Steel frame, não, lá eu não lembro de ter visto. Nunca vi tecnologia de steel frame. Eu já vi formas incorporadas para concreto, mas steel nunca vi, não. Tá? Deve ter alguma feira mais específica para steel frame. Que é um tipo de construção que carece de um espaço maior no Brasil, né? A gente é muito tradicionalista no método construtivo e eu acho que o steel frame, eu devo ter falado isso para algumas construções, ele é o ideal. Eu não vejo porque você vai fazer um prédio onde a ideia não é residencial, é um prédio para escritório administrativo, consultório, loja, o que for. Para que você vai fazer parede de alvenaria? Qual que é o sentido disso? Você elimina estruturalmente o número de vigas, você fica com laje mais leve. Se a laje mais leve é menos ferragem, menos volume de concreto, menos fundação, você economiza no prédio em coisas que não se vê, que é na estrutura. O steel frame é mais barato que o tijolo, quando você fala tijolo, pedreiro, reboco, tinta, ele é mais barato. E assim, no Brasil a gente não tem essa cultura, eu não sei nem explicar o porquê. Para residência eu entendo, eu não gostaria que a minha residência, que as paredes que separassem quarto de corredor, corredor de sala, sala de cozinha, eu não queria que elas fossem em steel frame, porque eu acho elas frágeis do ponto de vista de bater uma pancada e tal. Eu não gosto. Mas para escritório, pelo amor de Deus, né? Nós não utilizamos. Mas dê uma olhada, às vezes tem alguma feira específica para isso. Tá? Normalmente em São Paulo, não foge muito de lá, Expo SP. Quem tiver um tempinho também, essa é interessante. O que mais que tem de acabamento nessa feira? Nossa, tem muita coisa. Tintas, revestimentos, claro, muita tecnologia verde, muita coisa ecologicamente mais correto, né? Novos tipos de vergalhão, aço com a produção com menor empenho de tijolo, queima, ecológico, tudo isso tem, aqueles tijolos. Tudo isso tem. E equipamentos, né, para construção civil, por exemplo, máquina de rebocar, para rebocar automático, para maximizar a produção, né? Que aí a gente tem aquela discussão, maximiza a produção, mas e o que acontece com a mão de obra, né? O que acontece com o trabalhador? Então, uma discussão social em cima disso, e eu não vou entrar nela, né? Porque aí é outro ramo, aí é na matéria, como é que é a matéria lá que vocês falaram naquela matéria? Cidadania, que Exatamente. fala mal até do capitalismo. É uma delícia, tá? Essa disciplina eu vou deixar para ela, a minha vai ficar reduzida a essa tecnologia. Professor, mas hoje está cada vez mais difícil profissional. Sim, está. Sim, é uma coisa que... E não é só na construção, são assim, várias áreas, né? Sim, supermercado está carente de profissional. Supermercado, eu li ontem na Folha,
Ontem, anteontem, sei lá, gente. Meus dias, às vezes, não foi ontem. Hoje é terça, hoje é segunda. Segunda, né? Não foi ontem, porque ontem foi domingo, ontem eu não li jornal. Mas eu sábado, sei lá. Que os supermercados estão com crise de funcionário mesmo. Cerca de 30% de vacância que eles não conseguem preencher. Então, assim, não é só a construção civil. E isso é um fenômeno que eu não sei como vai ser daqui a um tempo, porque pensa o seguinte, Andréia, e eu sempre fiz isso, mesmo antes dessa crise, eu sempre fiquei curioso com relação a isso, porque eu sou professor há muitos anos, antes de ser professor universitário, antes de ser engenheiro, eu já era professor de matemática. Então, eu sempre vivi a docência. O filho do pedreiro quer ser pedreiro? O filho do servente quer ser servente? Não quer. Não quer. E não é um demérito, mas é porque a sociedade, né, mudou seu perfil, mudou a escolaridade, mudou, né? Então, eu conheço um filho de pedreiro que quer ser pedreiro. Ele estava fazendo a cobertura de bambu lá para casa. Eu fiz meus pergolados, eu cobri eles de bambu. Estava fazendo a cobertura de bambu, nós três trabalhando lá. E aí ele chama Ednan. O pai dele é Divan e ele é Dinan. Falei, Ednan, e o colégio, bicho, como é que tá? Brinquei com ele, né? E as namoradas, o colégio, como é que tá? Ele falou, não, parei. Eu, como assim, parou? Não, tem um ano que eu parei. Eu olhei pro pai dele e falei, ué, Divan, o que é isso, cara? Parou e você tá... não tem jeito de fazer nada. Aí nós estávamos em cima do telhado, em cima do pergolado, não falei nada, não. Aí descemos para tomar um lanche, na hora que a gente sentou no lanche, eu falei, não, eu vou te pegar no seu pé, você sabe que eu sou professor. Por que você... Ele falou, hoje menino, ele deve ter seus 17 anos. Hoje, com o dinheiro que meu pai me dá com o serviço que a gente faz, eu devo ganhar uns R$ 2.500 por mês, professor. Na hora que eu tiver formado trabalhando como pedreiro, meu salário vai ser uns 5, 6 mil. Eu não vou ganhar isso formado. Eu não sou inteligente, aí ele se deprecia. Eu não sou inteligente, eu não vou ser um profissional inteligente e tal. E no final das contas, falei, olha, pense muito com carinho com respeito com relação a isso e tal. Pelo menos termina o colegial, só aí mostrei para ele outras coisas interessantes que não só o ensino, que é o convívio, as pessoas, né? Mas eu achei interessante o ponto de vista dele. Ele foi muito prático, né? Eu não sei se está certo ou está errado, não estou fazendo juízo de valor do certo ou do errado. Só estou dizendo assim que ele é uma exceção. A maioria dos filhos de pedreiro não serão pedreiros. E o próprio pai incentiva a não ser, né? Ele fala, eu tô ralando aqui como pedreira para você estudar, moleque, é para você fazer outra coisa, né? Mas hoje pedreiro ganha bem. O meu esposo é mecânico de trator e nenhum dos meus filhos quis ser. Mas eu falo, para ele dar um socorro em tal lugar, porque é um serviço puxado. Ele fala, se eu desse conta, tivesse uma equipe, se eu tivesse meus filhos comigo, eu podia cobrar igual o médico cobra, né? Sim, Entendeu? sim. Porque está acabando essa profissão. Eu sei disso, né? Eu tenho tratores e eu tenho a prefeitura no qual eu sou Sim. funcionário público, servidor, tem trator, máquina, e é caro a visita do mecânico. É caro. Eu estou com demanda, por exemplo, eu tenho que refazer, tem um vazamento na rede de esgoto. É para ontem. Eu não posso deixar aquilo vazar. E a máquina está com problema, eu preciso do mecânico para ontem. É caríssimo o preço deles irem lá. Eu sei disso. Mas é um serviço pesado, Marcia, exatamente. Né? Os filhos não querem. Né? Os filhos não querem, né? E aí é que tá, né? Eu vou encerrar aqui porque eu não tenho condição de analisar se é certo, se é errado isso. Mas é um caminho talvez sem volta, né? O que vai acontecer com esse tipo de profissional? Eu acho que vai chegar num ponto que vai te pagar tão bem, mas tão bem, que a gente vai fazer o caminho contrário. Aí você vai ter engenheiro fazendo curso técnico no Senai para ser pedreiro, para ser mestre de obra, aprendendo a sentar e tal, os engenheiros, porque toda profissão, gente, tem quem ganha melhor, quem ganha melhor, tem quem ganha pior. Dentro da própria profissão médica, tem quem ganha mais, tem quem ganha menos. Tem médico milionário e tem médico que tem uma vida de classe média e ponto, né? Na engenharia não é diferente, na advocacia não é diferente, você vai ver, tem gente, às vezes, formado querendo ir para essa área. E a de mecânico, como o exemplo que você deu, também.
Mecânico automobilista de automóvel, esse parece que não está diminuindo. Vão vários migrar porque eles ainda não enxergaram, por exemplo, porque o cara já tem o dom. Se ele já gosta de mexer com carro, se ele fizer um treinamento, estudar e tal, né, talvez mexa com máquina, que dá muito mais grana do que mexer com carro, não tenho dúvida. A Kátia fala assim, deixa eu ler os áudios. Meu fone do computador estragou, por isso que não consigo participar, só ouvir. Perfeito, Kátia, sem problema. Aí a Kátia fala, aqui, depende, porque aqui meu marido ganha R$100 por dia. Kátia, o seu marido é pedreiro? Seu marido é servente? É meia colher? O que ele é? Escreve para mim. Você já falou que não consegue falar porque me estragou, tudo bem. No seu tempo aí, escreve para nós. E R$100 no dia, pedreiro. Então ele está ganhando pouco, Kátia. É em Uberaba ou não? Põe a cidade também para nós, por favor. Olha, aqui, Uberaba? Kátia, por favor, põe o telefone do seu marido no chat aí. Eu vou colocar num grupo aqui, porque não vou nem colocar o preço dele, vou só escrever que ele é um pedreiro em conta. Não vou nem colocar o preço. Eu nunca vi há muito tempo pagar R$100 por dia. Isso hoje é ajudante. Pedreiro hoje está 160, quando muito 140 o dia. E tem a questão da empreita, né? Também às vezes é difícil você contratar no dia, você contrata na empreita, o serviço, né? Falando sério, põe o contato dele, o nome dele, por favor. Eu não estou mais na linha de frente construindo, mas eu fiz muitos amigos quando estudei. A grande maioria está com pequenas construtoras aí, tocando porrete na construção. Eu quero pedir depois, só para você colocar, eu vi que você falou que fez o forro de bambu, e eu tenho vontade de fazer aqui em casa, você pôr o telefone do Gilvan, até anotei aqui, Ednan, né? Ednan é o filho, Edivan é o pai. Põe assim, vou colocar agora. Ednan e Ednan. Então, vou anotar, né, André? Eu estou aqui em Uberaba, eu posso perder. Eu quero mesmo é o Muxarabe. Eu estou apaixonada, mas não acho profissional aqui ainda em Uberaba. Eu tenho que ver, professor, me ajuda? Eu tenho ajudo. Vou procurar nos grupos aqui. Tá. Vamos lá, deixa eu fazer o contato. Mas não interrompendo a aula, pode ser depois, não quero atrapalhar a aula. A cidade não é que eu entendi da Kátia, gente, vê se vocês entenderam a mesma coisa. A cidade não é Uberaba, então, né? Porque quando eu perguntei, ela pôs um S, eu achei que era o S de sim. É Santana do Garamberu. Vou pesquisar onde fica, Kátia. Deixa eu colocar um telefone aqui. 34 989 8941 9891 8941. Tá aí, ó. Obrigada, professor. De nada. Olha, ele São Santana, município em Minas Gerais. Aonde você está? Município do estado de Minas Gerais. Tarará, tarará, tarará. Santa Rita. Aonde fica? Distância de Uberaba. Distância de Uberaba. Vixe, vocês estão a 611 quilômetros, você está perto do Rio de Janeiro, já da saída para o Rio de Janeiro. Entendi, Kátia. Você está indo para o Rio de Janeiro, já perto de Juiz de Fora. Aí é uma realidade, então, Kátia, que eu já desconheço. Mas eu, pagando menos, aí é mais latente, é mais claro de que vai faltar profissional. Que já pagando um pouco melhor, também, de novo, não estou fazendo juízo, é bom se não é. Já pagando um pouco melhor, já não estamos tendo, imagina pagando pior, né? Essas pessoas já são profissionais a vida inteira, vão se manter, mas um dia seu marido vai aposentar. E eu não sei se tem filhos, e se seus filhos vão continuar na mesma pegada, né? Pelo jeito, pelo tom que você escreveu, o depende, muito provavelmente não vão. Pessoal, Márcia, ele foi a primeira vez que ele fez, ficou bom, ele deu uma estudada antes, nós fizemos juntos, eu cortei o bambu. Olha.
Meu pai tem um pequeno sítio e lá no sítio é praga bambu. Uhum. Então eu fui lá, paguei para o rapaz da motosserra cortar para mim com 2 tamanhos. Aí não ficou certinho os tamanhos. Depois eu contratei o Edivan, ele veio com a serrinha, cortando, matando os tamanhos certos, e nós fomos colocando. Fui ajudando ele, colocando e amarrando com arame. Ficou bem bacana, ficou bem bonito. Não sei se vocês conseguem ver daqui. Uau, olha que lindo, Andréia. Uau, professor. Ficou bem o bambu cortado no meio, assim, professor? Bambu cortado aqui, no meio? Aqui e aqui. Não, o bambu roliço mesmo. Roliço mesmo? Roliço mesmo. Não fiz. Ia começar a me dar muito trabalho. E aí ficou desse jeito mesmo. Nossa. Eu tenho um pergolado aqui e esse aqui. Oh, perfeito, professor. Que lindo. Aqui, ele fica bem fechadinho, tá? Não fecha para água, nem era isso que eu queria. Eu queria um acabamento. Isso aqui você vê ele na lateral, como ele ficou. Nossa, belíssimo, professor. Muito bom gosto. Ficou bonito, não ficou? Por que eu não estou colocando na tela maior assim? Eu acho que fica bem legalzinho. E assim, policarbonato, gente, tá certo que eu não paguei o bambu, mas se eu for fazer conta do quanto que eu gastei aqui, eu paguei R$250 para cortar os bambus, paguei, aproveitei um frete que foi, mandei umas telhas para o sítio, o caminhão trouxe para mim, me cobrou mais 150. Então chegamos em 400. E o serviço dos 2 pergolados do Ednan ficou mais R$600. Fez num dia. Fez em 2 dias. Um dia o outro dia o outro. Então, ficou em R$1.000. Se eu fosse colocar policarbonato ali, só aquele maior ficava em quase 7.000, 6 e alguma coisa. E eu acho mais feio do que o bambu. Eu acho que o acabamento, a estética fica melhor. Tá certo que não protege do sol excelentemente, mas não da chuva, mas não era uma ideia, eu não queria proteger da chuva. E agora por cima vai uma trepadeira, vai uma jade, ou então vai um sapatinho de judia, vai alguma coisa desse tipo para complementar ali, entendeu? Aí o verde dá o toque final. Exato, sempre dá, né? Sempre dá um espetáculo. Gente, eu vou parar por aqui hoje. Nós continuamos no nosso próximo encontro. Deixa eu já ver a data que ele é para vocês. Eu queria só compartilhar até com o André, com os demais, com o senhor, que esses maus profissionais aconteceu com o meu pergolato aqui, que ele caiu, professor. Ele despencou. E ele fez um desenho tão bonito. Eu vou procurar uma foto, depois eu mostro para você. Um desenho lindo de madeira, pintei de branco, branquinho. Fez um desenho X, assim, também não era para cobrir, era só um desenho mais estético, né? E eu estava aqui dentro de casa, eu fiz um banco de cimento em volta, né? Então a gente fez várias reuniões ali. Eu estava aqui dentro, André, professor, o trem despencou, quebrou meu banco. Se tivesse alguém lá, tinha morrido. Deu alguma carga de vento, tinha alguma máquina trabalhando na rua? Pois é, vento sim, estava chovendo. Só que depois me falaram que ele usou madeira, sabe? Eu desmanchei uma varanda da minha casa e ele usou essa madeira para fazer, não era madeira ideal. E não fez a fixação na parede direito, sabe? Só mais ou menos, porque minha especialidade é estrutural, então deixa eu só pensar em alguma coisa aqui. Os mourões ficaram em pé? Os esteios ficaram em pé? Ele era assim, ó, pregado de cada parede, de cada muro. Ele não tinha mourão? Não, nenhum. Ele era na parede? Só assim, desenhado um X e as madeiras pregadas lá. Aí quando caiu, a gente viu que não tinha parafuso, assim, ele fundou só um pouquinho, enfiou a madeira lá, rebocou, sei lá o que faz, lá no buraco. A madeira ficou em pé ou inteira ou ela quebrou? Ela quebrou. O X que ele fez isso. É como se ele fez assim, ó, cedeu assim, ó. Então a questão não foi na ligação. A ligação estava frágil, mas tecnicamente falando, é uma ligação rotulada. Ele não precisa entrar muito no tijolo. Até porque se ela não é rotulada, se ela é enrijecida, na hora que ele quebrasse, ele puxava os muros junto. A sorte de vocês é que ela não era rotulada, é o contrário.
Então, tem horas na engenharia, no estrutural, que a gente faz um negócio para ser solto mesmo, porque se der errado aqui, não puxa os outros juntos. Ai, graças a Deus, nem sabia disso. Então, esse é um ponto. É claro que não é feito para cair, porque, igual você falou, tem alguém lá de baixo, eu sou credo, não é feito, né? Nossa, então, a madeira, muito provavelmente, a madeira não estava adequada, ou ela estava apodrecida, ele não viu, ou o tamanho da peça não era adequado. O vão, mais ou menos, você tem ideia? Mais ou menos? 4 metros. Na travessa principal. E as pérgolas? As pérgolas? É um espaço assim grande. Quanto tem aqui, Marcos? Uns 4 por 5? Acho que 4 por 5, professor. E ele só fez assim a cobertura por cima, assim. O desenho de X, assim, ligado e pegado no muro. Ficou belíssimo. Eu vou achar uma foto. Vou mostrar. Acha uma foto depois. Olha, e são vãos pequenos, assim, que madeiras não solicita muita madeira, porque você não tem peso em cima. Exatamente, não. É só o peso próprio dela, né? Fiquei com um balanço desse suspenso, mas aí o meu esposo falou, não estou confiando muito, não deixa ninguém sentar, e eu até tirei, porque justamente que não tinha nada assim para sustentar, era só lá, eu com medo. Aí começa a ter carga, sim, mas era só o peso dela. Mas agora eu fiquei com medo, não quero mais fazer, eu falei, se eu for fazer igual fazer de ferro, assim, sabe, alguma coisa... Não, é porque não usou madeira adequada. Você pode usar madeira sim e fique tranquilo que, se bem dimensionado, não tem erro. Você pega as dimensões, se você quiser, para a próxima aula, eu te falo até quais madeiras você vai usar, o tamanho do corte. Quero sim. Porque tem corte padrão, né? Você sabe, tem madeira de 6 de largura, de 10 e de 12. A altura padrão aí tem 6x6, que é caibro, tem 6x12, é o que eu usei lá em casa para economizar. Por isso que eu tive que fazer um acabamento, porque vocês não prestaram atenção por causa do acabamento. Quando era 100, a madeira, a pérgola, normalmente, ela é de 6 ou de 10 de largura por pelo menos 15 de altura. O ideal é uma pérgola de 12x20, que ela fica bonitona. E a travessa que suporta as pérgolas também. Só que na época eu estava apertado, já tinha botado o dinheiro que eu tinha no bolso lá, e aí eu comprei uma madeira mais barata, que ela é de 6x10, então ela é mais fininha. E aí ela entorta muito. Isso acontece, porque você não consegue comprar uma madeira... Gente, você vai no material, na madeiraria, não, essa madeira tá seca, tá aqui, eu recebi ela, tá em 2 meses já e tal. Aí você fala, não, finalmente arranjei uma madeira seca. Na hora que você põe ela rapidinho, né? Porque a madeira ela entorta mesmo, né? Aí entortou e tal... Ou seja, eu já te coloquei pensando em fazer um acabamento por cima. Se você não for fazer, às vezes você requer uma madeira um pouco mais robusta. Mas aí você me falando os vãos e como é que você vai colocar, se eu fizer um croquisinho, eu te passo os tipos de madeira, pode ser a burana, pode ser a que eu coloquei lá em casa, esqueci o nome, pode ser garapa. Aí, você está em Uberaba, eu até te indico quem me vender, tá bom? Só traz o desenho para nós. E André e demais colegas, se tiver alguma demanda dessa que eu possa ajudar, gente, traz aí, não custa nada, tá? Não me custa nada. Essas questões de estrutural, de demanda de estrutural, essa é a minha especialização, eu ganhei a vida fazendo projeto estrutural. Então, ganhei a vida muito mal, né? Mas eu sobrevivi, vou mudar, fazendo projeto estrutural, então, no que eu puder ajudar, tá certo? Gente, nós ficamos por aqui. Foi um prazer tê-los na sala de aula e até daqui 15 dias. Obrigada. Tchau. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Espero que tenha valido a pena. Tchau, tchau.